Jornal da Rede Alesp. Bem, Júlio, vamos mais uma entrevista, vamos lá. É isso aí, a gente conversa agora no Jornal da Rede Alesp com Márcio Rodrigues da Costa Araújo. Ele é supervisor da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Ele vai nos falar sobre operação contra irregularidades em vendas pela internet. Bom dia, Márcio Rodrigues, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp e obrigada por ter aceito o convite de participar. Bom dia, Lilian, bom dia, Júlia. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos até estamos te vendo, né, aqui. Opa. Vamos lá. Ô, Márcio, para começar a entrevista, você poderia falar para a gente qual que é o princípio da Operação Nosbor? Então, essa operação que foi deflagrada nessa última terça pela Secretaria da Fazenda, ela tinha como objetivo combater a comercialização de produtos que não tinham a comprovação de origem, né? Ela não tinha uma documentação fiscal que comprovasse de onde veio essa mercadoria, né? E, além disso, também combater vendas sem a respectiva emissão de documento fiscal, tá? Essas vendas, elas eram realizadas, né, são realizadas através de plataformas digitais chamadas de marketplace, né? Que são, na verdade, grandes sites, né, da internet, que tem um fluxo grande de visitantes, né? Onde um vendedor, né, disponibiliza sua mercadoria para venda. Agora, Márcio, a gente sabe que nesse momento de pandemia as coisas vão acontecendo de um jeito até mais intenso, né? E você está falando sobre justamente essa operação, falando de valor de negociação sem comprovação, origem de mercadoria, sem emissão de nota fiscal, sem recolhimento de imposto. Para quem está ouvindo, vendo a gente, não entende muito dessa situação, como é que você pode explicar isso para os nossos ouvintes? Então, a Secretaria da Fazenda ela já vem monitorando, né, diversos setores. E esse setor de comércio eletrônico não ficou de fora, né? Então, para essa operação específica, foram selecionados 420 contribuintes, tá? Que ao longo dos últimos 12 meses, né, eles movimentaram em torno de 720 milhões em mercadorias, tá? Um valor bastante considerável, tá? O que o fisco identificou, né? Que era um movimento natural, né? Uma vez que o comércio presencial, sendo respeitada todas as medidas, né, de proteção referente à pandemia, né, era natural que até pessoas que não tinham o hábito de fazer compras pela internet, né, passassem a fazê-las. Mas isso também não pode ser uma porta de entrada, né, para as pessoas, né, que queiram cometer qualquer tipo de irregularidade, né? Então, isso o fisco, nos últimos meses, né, apertou o cerco em relação a esse monitoramento e veio acompanhando. Até que chegou o momento que foi nessa última terça que foi deflagrada essa operação. E, Márcio, nesse momento, né, a gente está falando dessa nova modalidade de vendas, né, dentro da internet, esses recursos que você acabou de falar que as pessoas acabam usando, né, esses artifícios. Isso se intensificou mais durante a pandemia? E qual o olhar de vocês para esse momento, né, das pessoas que às vezes até querem tirar vantagem do outro, né? Perfeito. Até nesses 420 alvos, né, alguns desses contribuintes que foram acionados, eles até iniciaram as suas atividades, né, do mês de março para cá. Então, ou seja, também tiveram esses comportamentos que, aproveitando no momento, né, enfim, até imaginando que teria algum tipo de flexibilização na fiscalização, se aproveitando até de pessoas, né, assim, que passaram a utilizar esses canais, né, para compra, que, enfim, então, a ideia do fisco, exatamente quando deflagrou essa operação nessa semana, foi para coibir esse tipo de comportamento, né? É um mercado que a gente sabe que já vem nos últimos anos crescendo exponencialmente, né? Enfim, mas a gente entende também que isso não pode ser uma porta de entrada para um tipo de irregularidade. E, Márcio, existe alguma previsão legal sobre punições? Quais os tipos de punições que esses comerciantes vão sofrer em relação a essa operação? Isso, então, esses 420 contribuintes, né, que foram alvos da fiscalização, eles foram notificados para, de alguma forma, comprovar a origem dessa mercadoria, né? Eles não atendendo esse questionamento do fisco, tá? Eles podem ser multados em até 50% do valor da operação, tá? Alguns já tiveram a sua mercadoria apreendida, tá? Outros terão o seu regime de apuração, eles vão ser desenquadrados, né? Alguns que já pertencem ao regime do Simples Nacional, tá? E vão sofrer as consequências aí das infrações cometidas.
Agora, pensando do outro lado, né? Pensando do lado do consumidor, porque tudo isso também reflete ali na frente, no bolso do consumidor. Então, mostrando o quanto se faz necessário esse tipo de operação e o quanto a Secretaria está de olho nesses comerciantes que não estão cumprindo o que precisa ser cumprido. Perfeito. O papel dos agentes fiscais de renda, né, nessa operação, eles foram fundamentais, né, para evitar prejuízos para os consumidores que adquirem esses produtos, né, e até garantindo uma concorrência mais justa, né, e minimizando aí os prejuízos para a sociedade paulista como um todo. E no caso, Márcio, qual que é o papel da Receita Federal nessa operação em si? Então, alguns alvos, né, eles já acabaram sendo monitorados até de forma simultânea pelos dois órgãos, né? Como a gente envolve mercadoria que não tem um registro de origem, né, a gente não consegue comprovar de onde essa mercadoria veio, a Receita Federal identificou que alguns produtos eles eram frutos, né, de descaminho, né, ou até possivelmente de contrabando. Nesses casos, nesses alvos que a Receita Federal até participou em conjunto com a Secretaria da Fazenda, a apreensão foi realizada, a apreensão física dessas mercadorias, né, e a Receita Federal vai continuar com um processo aí, enfim, para dar destinação a essas mercadorias que foram apreendidas. E, Márcio, você é supervisor, então, da inteligência fiscal aí da Secretaria da Fazenda e Planejamento. A gente gosta aqui sempre no Jornal da Rede Alesp contar para quem está vendo, ouvindo a gente, um pouquinho sobre cada secretaria e tudo mais e contar o que efetivamente as secretarias fazem. Dentro desse centro de inteligência, né, da Secretaria de Fazenda e Planejamento, dentro daquilo que você pode contar para a gente, claro, como é que funciona esse serviço de inteligência, de analisar e identificar o que não ocorre bem no estado de São Paulo? Então, assim, aqui na nossa área de inteligência, a gente monitora, a gente vem reforçando ao longo dos anos, né, a nossa atividade de inteligência e de monitoramento, tá? Então, todos os setores, eles passam aqui por uma certa triagem, né, enfim, que a gente vem acompanhando o comportamento do setor. Seja setor de bebidas, setor de medicamentos, setores metalúrgico, plástico, de comércio eletrônico, tá? Tanto em produtos, mercadorias que ingressam no estado de São Paulo, tanto mercadorias que são comercializadas dentro do estado de São Paulo, tá? Essa é uma atividade diária que a gente faz, tá? Um tipo de atividade que a própria Secretaria da Fazenda ela consegue fazer de forma também remota, né? Então, é uma atividade que a gente não parou pela pandemia, não vai parar, tá? E é o nosso dever aqui na assistência, né, que a gente chama de assistência fiscal de monitoramento e inteligência, é a nossa atividade diária, tá? E, além disso, também trabalho. Quando a gente percebe que algum desse setor, né, caminha para algum tipo de fraude fiscal estruturada, aí sim são feitas investigações, né, para a área de inteligência, até que a gente estoura, né, deflagra uma grande operação, sempre objetivando, né, a gente sempre tenta chegar no real beneficiário. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Márcio Rodrigues, supervisor de inteligência fiscal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Obrigada por ter vindo ao Jornal da Rede Alesp, contando para a gente como funciona um pouco dos bastidores da operação, né? Obrigada, Márcio. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Ficamos à disposição. Bem,